Evangelho de Marcos. O versículo 11 do Evangelho de Marcos, o capítulo 11 também. Capítulo 11, versículo 11. Diz a palavra de Deus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus nosso Pai, nós pedimos mais uma vez a Tua graça, pedimos mais uma vez a Tua bondade sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que o Senhor possa falar aos nossos corações à medida das nossas necessidades. Pedimos que o Senhor possa nos revelar mais uma vez o Teu querer, mais uma vez nos revelar a Sua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. A última pregação eu falei sobre oração. E como eu disse, a oração é para mim sempre um desafio. De todas as disciplinas espirituais da fé cristã, me parece que a oração é a disciplina mais difícil. É difícil orar. E eu acredito que você já deve ter experimentado isso. Talvez é por isso que nós oramos pouco, porque é difícil orar. Mas para o que serve a oração? Uma pergunta simples, capciosa, mas extremamente importante. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, dizia que a oração é o meio que nos possibilita encontrar com o coração vazio ou saturado o caminho para junto de Deus, para falar com Ele e estar com Ele. A oração é o meio que nos possibilita encontrar o caminho com o coração saturado ou vazio, este lugar onde Deus está, para estarmos com Ele e falarmos com Ele. Neste sentido, na oração, ou a oração não é necessariamente um meio para atingir os meus objetivos. Quando eu oro, o que eu espero não é o que Deus me dará. Deus é o fim. Deus é a última coisa que eu quero. Porque se eu oro, tendo Deus como meio para atingir os meus objetivos, então eu estou orando mal. Mas quando eu oro tendo Deus como o fim, eu quero Deus, eu quero estar com Deus, eu quero me conectar com Deus. Quando Deus é o fim, então não importa ou não necessariamente o que eu vou obter dele, mas o que eu vou me transformar ou no que eu estarei sendo transformado à medida que eu oro. Isso é o que importa. Quando eu oro, em que tipo de ser humano eu me torno? Porque como vimos, ou como ouvimos na última pregação,
A oração tem a ver também com um jeito de viver, um jeito de ser e de existir no mundo. Ao orar, em certa medida, o mais profundo do meu coração é revelado. Então importa no que eu estou me transformando, em que tipo de ser humano eu estou me transformando. Mas a oração também pode significar muita coisa e pode servir para muitos outros fins. Que não necessariamente este de se comunicar com Deus, de falar com Deus, de estar com Deus, de se deleitar na presença de Deus. Pode significar outras coisas que não necessariamente este de me submeter ao escrutínio da palavra de Deus, de tal maneira que a minha vida seja transformada, seja moldada, e eu passe a viver de tal maneira que a minha vida e a minha existência seja uma representação da vontade de Deus no mundo. A oração pode servir para outros fins que não esse. Por isso mesmo, quando nós lemos esse texto, que lhes acabo de ler, parece que Jesus está nos convocando, ou parece que a oração significa outra coisa. É como se Jesus estivesse nos convidando para orar com outras finalidades. Orar com fé, porque a orar com fé, as montanhas que estão na nossa frente serão derrubadas. Lê comigo o verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse: Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. E lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Veja, a partir desse texto e dessa leitura, muitas interpretações a respeito da oração foram ensinadas. Eu mesmo aprendi inúmeras coisas a respeito da oração. Nós passamos a concluir, a partir desse texto, que não basta orar. É fundamental que nós oremos, mas oremos com fé. Porque a fé é esse ingrediente que me possibilita derrubar as montanhas que estão diante de mim, essas montanhas que me impedem de alcançar a minha felicidade, de alcançar os meus objetivos, de alcançar os meus sonhos. Então, eu preciso orar, mas com fé. Não sei se você já ouviu, irmão, se até esse momento você ainda não conseguiu aquilo que está buscando, se até esse momento aquela porta de emprego ainda não se abriu para você, se até esse momento está sendo torturado por aquela enfermidade, é porque você está orando, mas não está orando com fé. Precisa orar com fé, porque afinal de contas é a fé que move montanhas. É a partir daí que surgiu aquela teologia rompendo em fé. Tem que romper em fé. Tem que ter fé. E montanha pode significar tudo, absolutamente tudo o que você acha que está atrapalhando você. Por exemplo, fiquei pensando, quando nós cristãos vamos concorrer para uma vaga de emprego? Uma vaga de emprego. E normalmente vaga de emprego não tem concorrendo 50 candidatos e 60 vagas. Não existe isso. É o contrário. É uma vaga para 100 candidatos. Uma vaga, vamos reduzir, para 3 candidatos. Eu mais 2. Como é que eu oro?
Porque se eu ler esse texto do jeito que me foi ensinado, significa que esses dois são montanhas, precisam ser derrubados. Mas como eu oro? Eu oro para que Deus faça alguma coisa, para que aconteça na vida desses dois candidatos algo, de tal maneira que eles não vão para esse dia fazer a entrevista e a vaga é minha. Como é que eu oro? E assim são inúmeras coisas que se apresentam diante de nós e nós dissemos que são montanhas e precisamos orar para que essas montanhas sejam derrubadas. Porque essas montanhas estão nos impedindo de alcançar a nossa felicidade, estão nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Percebam, o que está em questão na oração são os meus sonhos, são os meus desejos, são os meus objetivos, sou eu. Eu quero que Deus olhe para mim. Eu quero que Deus faça a minha vontade, faça o meu querer. É fé que move montanhas. E por mais incrível que pareça, por mais que nesse exato momento você ache que a sua oração não é essa, no fundo, é assim que nós oramos. Sabe por quê? Porque essa oração que nós terminamos dizendo, Deus, que seja feita a sua vontade, não é muito legal. Porque afinal de contas, a vontade de Deus nem sempre é para nós uma vontade boa, perfeita e agradável. Porque eu não sei se Deus realmente quer que eu tenha aquele emprego. Eu não sei se realmente o objetivo de Deus é que eu seja rico, é que eu tenha muito dinheiro, é que eu alcance todos os meus objetivos, é que eu seja feliz. Não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus quer que eu seja generoso, por exemplo, isso eu sei. Deus quer que eu reparta com aqueles que não têm, isso eu sei. Deus quer que eu seja humilde, isso eu sei. Mas agora, em questões de prosperidade, por exemplo, eu não sei se isso o que Deus quer. Deus quer que eu seja luz e sal para o mundo. Isso eu sei que Deus quer. Mas nós vamos orando e vamos articulando ideias e vamos construindo orações que têm a ver conosco. Porque nós passamos a existir para nós mesmos. E quando nós deixamos de cumprir a nossa vocação como cristãos, quando deixamos de cumprir o nosso chamado como discípulos de Jesus, de anunciar o reino de Deus, nós simplesmente sucumbimos. Caímos numa fé ociosa. Deixamos de ter uma certa relevância ou importância no mundo em que nós estamos. A nossa fé para nada serve. É isso que as Escrituras nos ensinam. Mas esse é o caminho que nós tentamos seguir. E me parece que é justamente isso que está acontecendo nesse texto. A crítica que Jesus faz é a respeito de uma religião que se tornou ociosa. Uma religião que instrumentalizou a fé para fins próprios. Uma religião que deixou de ser luz e sal para o mundo. Uma religião que deixou de ser uma bênção para os outros e passou a fazer e a cumprir os seus próprios desejos. Estatizou, ficou parada nos rituais, nos ritos, no sistema, e parou de olhar aquilo que está à sua volta. Essa passagem, ela aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. Você sabe que em Lucas diz que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. É como se Jesus olhasse para Jerusalém e visse ou enxergasse Jerusalém completamente perdida. Deixou de cumprir a vocação pela qual Deus a chamou, que era de ser bênção para
todos os povos, para todas as nações. E ao lermos esse texto, pelo menos 3 coisas nos saltam aos olhos. O encontro de Jesus com a figueira, o encontro de Jesus com o templo e o encontro de Jesus com o monte. São símbolos extremamente importantes para a tradição judaica. Se você já leu um pouquinho de história, na verdade sabe que esses 3 símbolos são extremamente importantes. O templo nem se fala. É um dos mais importantes. No Evangelho de Mateus, por exemplo, o encontro de Jesus com o templo acontece primeiro e depois segue-se a maldição da figueira, que, por sinal, é o único milagre na tradição e nos evangelhos de destruição. O único milagre em que Jesus faz e amaldiçoa algo e destrói algo é esse, nos 4 evangelhos. E esse milagre de maldição suscitou inúmeras críticas para Jesus. Tem inclusive filósofos ateus que dizem que Jesus estava encharcado numa fúria vingadora, porque ele estava exigindo que a figueira produzisse fruto fora do tempo. E realmente, não era tempo de dar frutos. E ao lerem o texto, eles compreenderam que, na verdade, Jesus estava exigindo da figueira algo que não era o seu tempo. E outras críticas mais ácidas foram dirigidas a Jesus por conta desse milagre de maldição, esse milagre de destruição. Mas se nós lermos atentamente o texto, nós perceberemos, primeiro, que, na verdade, a maldição da figueira tem a ver, ou aponta, ou representa aquilo que Jesus estava prestes a fazer no templo. A maldição da figueira é um sinal. É como se Jesus estivesse apontando para o que iria acontecer no templo. Jesus se aproxima da figueira, que de longe, esteticamente, parecia estar saudável, estava porque ela tinha folhas. Sabe que antes da figueira dar frutos como tal, ela dá muitas folhas, depois as folhas caem, e aí depois é que vem o fruto. Então, esteticamente falando, a figueira estava muito linda e aparentava ter frutos. E Jesus teve fome, diz as Escrituras, se aproxima da figueira e não encontra fruto. E, portanto, ele amaldiçoa a figueira. Essa é a sequência que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Ele amaldiçoa a figueira e depois vai para o templo. E quando ele chega no templo, vê todo o sistema corrompido, vê o jeito e no que a religião havia se transformado. Ele começa a revirar as mesas e a chutar as cadeiras e a impedir que os cambistas continuassem a fazer os seus negócios. É uma religião de aparências. É uma religião que aparenta estar funcionando. Mas, no fundo, é uma religião que já não produz absolutamente nenhum fruto. Ela é esteticamente bonita, está muito bem adornada. Você olha para ela, tem louvores, tem cânticos, tem orações, tem domingo, tem pregação, mas está morta. É isso que Jesus está fazendo. Ele está indo na direção do templo, porque o templo é, por assim dizer, o coração de Israel. O templo é esse encontro dos céus com a terra. Esse lugar em que Deus governava os israelitas no seu meio. Então, primeiro Deus amaldiçoa a figueira, entra no templo e vê o que o templo havia se transformado, vê o que a religião havia se transformado, lucrando com a fé dos outros. E ele passa então a proferir palavras de maldição. O templo é esse lugar que aglutinava a vida de Israel como um todo. Por isso mesmo,
o sumo sacerdote, este que cuidava do templo, ele também tinha, em certa medida, muita relevância política. Israel não se organiza como nós nos organizamos, que política e religião não se misturam, comércio e religião não se misturam, pelo contrário, é tudo junto. Poderíamos dizer que é uma vida integral. Não existe separação, não existe um espaço na qual Deus não seja o Senhor. Pois embora, nesse caso, Deus deixou de ser Senhor faz tempo. Mas é tudo junto. Então, ao ver o que o templo havia se tornado, as celebrações acontecendo, as festividades acontecendo, os sacrifícios acontecendo, Jesus olha para aquele ambiente, para aquele espaço, para toda aquela muvuca e diz: podem parar. Podem parar porque o lugar que deveria ser esse lugar, de fato, para celebrar a Deus, o lugar em que o perdão era oferecido, a reintegração, a vida comunitária era feita, deixou de cumprir a sua funcionalidade. Esse lugar que simbolizava e representava o cerne da vida e sentido da existência do povo, de Jesus, será destruído. Vai acabar, porque não serve para mais nada. Só resta para este lugar uma palavra que é uma palavra de maldição. Então, ao amaldiçoar a figueira, é nessa ordem que Marcos nos conta, Jesus não estava sendo mesquinho ou exigindo que a figueira produzisse fruto fora do seu tempo. Pelo contrário, o que Jesus estava fazendo ao amaldiçoar a figueira era apontar para o que aconteceria com o templo. O que aconteceria com a religião? Qual seria o destino da religião? A religião que se tornou ociosa, que se tornou vazia, que se tornou inútil e irrelevante. A religião que passou a buscar os seus próprios interesses. O templo que deveria ser a casa de misericórdia, a casa de generosidade, a casa de perdão, a casa de cura, havia se transformado num covil de salteadores de Jesus. O N.T. Wright, um teólogo anglicano, ele diz que parte da acusação de Jesus contra seus compatriotas era a de que Israel como um todo havia usado sua vocação de ser luz do mundo como desculpas para uma piedade e uma política nacionalista rude e restrita na qual o restante do mundo estaria não iluminado, mas condenado. Ou seja, o lugar de misericórdia, o lugar de acolhimento, de perdão, o lugar de cura se transformou num lugar de opressão. Se transformou num lugar de violência, num lugar de segregação, num lugar de exclusão, num lugar de abandono e de soberba, num lugar de ganância. É assim que a religião vai deixando de lado a sua vocação. É assim também que a igreja vai deixando de lado a sua vocação. Quando nós passamos a nos ocupar com coisas que talvez não são tão relevantes e tão importantes assim. Porque nós falamos de absolutamente tudo. Mas falamos pouco, por exemplo, contra a violência contra as mulheres. Falamos pouco contra as crianças que morrem porque não têm o que comer. Falamos pouco contra as crianças que não têm saneamento básico. Falamos de tudo. Mas paramos de observar e olhar para o nosso mundo e ser uma voz profética para o mundo. As nossas ocupações passam a ser outras. As nossas buscas passam a ser outras, quando na verdade Deus nos chama e nos convoca para sermos a sua voz num mundo completamente fraturado.
E perguntar para nós mesmos onde nós estamos como igreja, o que nós estamos fazendo como igreja, que frutos nós estamos produzindo como igreja. E se esses frutos realmente são frutos que agradam o coração de Deus. A religião, a igreja, deveria sim existir para a prosperidade humana. Existem inúmeras igrejas no Brasil. Acho que, inclusive, tem mais igreja do que ser humano. Exagerei, mas é quase verdade. Já viram quantas igrejas tem aqui? Você sai aqui por essa avenida aqui, vai contando, vai descer. Tem uma, inclusive, aqui do nosso lado. Acho que poderíamos nos juntar a eles, né? Porque são muitas igrejas, brincadeira. Mas tem muitas igrejas. E a questão, de fato, não é se tem muitas igrejas, é o que essas igrejas estão fazendo. Porque não dá para ser mais uma igreja. Não dá para simplesmente dizer assim, eu sou cristão. E daí que você é cristão? Afinal de contas, praticamente todo brasileiro é cristão. O que está em questão são os frutos que nós estamos produzindo. Ou se, na verdade, esteticamente está lindo. As plantas estão lá. Parece ter vida. Parece que tudo está funcionando como deve. Mas quando Jesus vai se aproximando mais e mais, ele vai percebendo que, na verdade, não tem fruto. Está sem fruto. Parou de produzir. O templo, ou melhor, a religião, agora estava sob o juízo divino. Porque a sua razão de existir se perdeu. Se perdeu nessa muvuca aí, nesse mundo. Entrou num mecanicismo, num conjunto de programações, rituais, e deixou de olhar para o que de fato importa. Deixaram de ir ao encontro do mais vulnerável. Você deve se lembrar quando Tiago fala da verdadeira religião. Para o que serve a religião, diz Tiago? Auxiliar os mais vulneráveis. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. É para isso que serve a religião. E uma fé que não produz, para nada serve. Uma fé que não dá fruto, diz o apóstolo Paulo, é como um sino que tine, faz barulho, eco, mas por dentro está completamente empodrecida. É vazio. É apenas pirotecnia, é teatral. Mas quando você vai se aproximando um pouco mais, já morreu há muito tempo. A religião passou a usar o poder para benefício próprio. Colocaram julgos e fardos pesados contra os outros que nem eles mesmos conseguem carregar. Depois, quando você tiver um tempo, se não me falha a memória, leia a acusação ou os ais de Jesus aos fariseus no Evangelho de Mateus. Acho que o capítulo 21. É a religião que deixou de olhar para o mundo e passaram a olhar para si mesmo. Vocês devem se lembrar de uma história muito conhecida de um rei que queria conquistar uma cidade importante, muito bem situada. E esse rei, e com o desejo de conquistar essa cidade, queria tornar essa cidade a sua fortaleza. Ele então chamou os seus soldados, convidou os seus soldados e disse, vamos conquistar essa cidade.
Mandou uma carta, uma mensagem para os habitantes daquela cidade, e os reis e líderes daquela cidade zombaram desse rei. Falaram, capaz que você vai conseguir nos derrubar. Impossível. Porque, afinal de contas, é uma cidade muito bem situada. Dava para ver os inimigos entrando do topo da montanha. Dava para ver. Estrategicamente, em termos militares, é uma cidade muito bem situada. Mas esse rei, muito inteligente, sabia que existia uma certa vulnerabilidade. Deve ter um espaço, um meio pela qual nós conseguimos chegar nessa cidade e matar todo mundo, fazer refém todo mundo, tomar a cidade e tornar essa cidade a minha fortaleza. Os habitantes dessa cidade mandaram uma carta de volta dizendo para esse rei, sorrindo, escarnecendo, não vai conseguir não. Até, sabe o que a gente fez? Nós colocamos os cegos e os mancos para defender você. Nós vamos dormir, vamos relaxar, vamos passear. Os mancos e os cegos vão fazer o seu trabalho. Mas esse rei muito inteligente conseguiu, de fato, sitiar essa cidade, tomar essa cidade e tornar essa cidade a sua grande fortaleza. Claro que esse rei é o rei Davi. Você lê essa história em 2 Samuel, capítulo 5, ou então em 1 das Crônicas, o capítulo 11, a partir do verso 4. Mas esse rei não se esqueceu do escárnio que foi feito contra ele. Não se esqueceu. Aquele a respeito de que nós colocamos os mancos e os cegos para vigiarem, para cuidarem. Ele não se esqueceu. Depois que ele tornou essa cidade a sua fortaleza, construiu o seu palácio, ele instituiu que os mancos e os cegos não deveriam se aproximar deste lugar. Claro que a cidade é Jerusalém e o palácio é o templo. Agora está aqui Jesus. Lê o Evangelho de Mateus. Jesus entra no templo. Quem se aproxima de Jesus no templo? Os mancos e os cegos. É como se Jesus estivesse dizendo, a religião e todo o seu sistema excluiu os mancos e os cegos, ou seja, os vulneráveis. E diz o texto que Jesus os curou, aonde? No templo. É como se Jesus estivesse abrindo as portas do templo e dizendo que a casa do meu Pai também é casa de vocês. É esse lugar em que nós não excluímos, não colocamos de fora absolutamente ninguém. Pelo contrário, nós acolhemos, nós abraçamos, porque é lugar de cura e de misericórdia. É o que Jesus está fazendo, e esse ato de Jesus de curar e abrir as portas do templo para aqueles que eram mantidos fora e desprezados, resume, por assim dizer, a boa notícia do Evangelho. Que é justamente de curar o mundo, curar a nós como pecadores, de redimir a humanidade. Jesus olha para a religião e diz, vocês deixaram de cumprir o vosso papel. E sabe o que aconteceu depois que Jesus curou os mancos e os cegos? Tem outro detalhe, inclusive. Os mestres da lei, os senhores da religião ficaram enfurecidos. E diz o texto que eles procuravam uma maneira de matar Jesus. E por que o tentavam? Tentavam matar? Porque ele estava fazendo o bem. Você lembra que as criancinhas estavam cantando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas.
Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ao ouvirem isso, ficaram enfurecidos. Você não está ouvindo o que essas crianças estão cantando? Pois é, diz Jesus, vocês pararam de cantar o verdadeiro louvor, agora esse está sendo suscitado pela boca das crianças que vocês menosprezam e deixam de lado. É como se Jesus estivesse dizendo, o papel que vocês tinham que cumprir, fazer, executar, vocês fracassaram. Agora Deus está suscitando, trazendo outros para cumprir o papel que era a vossa responsabilidade. Por isso é que deveria nos causar espécie quando pessoas que não glorificam e não servem o mesmo Deus que nós fazem coisas que nós deveríamos estar fazendo. Ao invés de ficarmos brigando à torta e à direita. Queridos, eu acredito que a denúncia de Jesus contra o templo coloca em xeque a ideologia que havia sustentado por muito tempo o sistema religioso. E me parece que nós, como comunidade, como igreja, deveríamos, ou devemos, na verdade, trazer de volta o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus. E sabe, fazer constantemente esse exercício se de fato a nossa fé está produzindo bons frutos. Mais uma vez, eu acho que isso é importante. Eu, quando prego, claro, primeiro eu olho para mim, para a minha vida. E tem inúmeras coisas que eu penso, que eu estudo, que eu gostaria de falar e que não falo. E inúmeras coisas que eu falo, mas eu choro porque eu não vivo o que eu falo. Mas como comunidade, como igreja, me parece que nós deveríamos parar um pouquinho, um instante, e perguntar para nós mesmos, cadê os frutos que nós estamos produzindo? Os frutos podem ser os frutos do Espírito, e são, que você encontra no livro de Gálatas. Mas você sabe que tem outros frutos que você encontra também no Sermão do Monte. Aqueles que têm fome e sede por justiça. Você também encontra os frutos no Evangelho de Mateus. Aqueles que de forma despretensiosa acolheram, serviram, vestiram, abrigaram, mesmo sem pensarem no que estavam fazendo. Diz as Escrituras, são esses que serão chamados benditos do meu Pai. Não dá para a gente continuar como comunidade, como igreja evangélica, achando que está tudo bonito, está tudo uma maravilha, mas é só esteticamente falando. Mas quando você se aproxima mais de perto, não tem fruto nenhum. Nós poderíamos trazer as implicações disso, explorar muito mais, mas nossa fé precisa cumprir a sua missão. Precisa estar em acordo com a vontade de Deus, que é de anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor. Mas anunciar ao mundo que Jesus é Senhor significa também olhar para esse mundo corrompido, mergulhado na escuridão, e ser luz. Porque às vezes eu tenho medo, eu que sou de tradição batista reformada, de ter transformado a minha fé num conjunto de doutrinas. De eu chegar aqui e explicar para você as doutrinas do pecado, as doutrinas da Trindade, o calvinismo, os supralapsarianos, quem são, o que fazem.
mas na prática, na vida, na vivência, na relação, no encontro, no olhar no olho um do outro, eu esteja falhando. Agora, vocês podem voltar comigo a ler mais uma vez o que Jesus respondeu. Ele diz que tenham fé, versículo 22. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes será. Assim lhes sucederá. Jesus não está dizendo que orando com fé, as montanhas que nos impossibilitam de alcançar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, serão derrubadas. Não é isso. Porque afinal de contas, Jesus está olhando para o monte na qual tem o templo. É como se ele estivesse dizendo assim, olhem para aquele monte, para aquele templo, o seu fim está próximo. E você, se ler o Evangelho de Marcos, vai perceber que no lugar daquele monte, outro monte foi erguido, que é o monte do Calvário, do Cristo que morre para o bem da humanidade, para o bem de todos nós. A fé que nada produz, para nada serve. Só faz sentido ser igreja se nós, como comunidade, colocamos em prática a mensagem do reino de Deus. Custe o que custar. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. E que as nossas vidas sejam essa oração que vai de encontro à religião, que denuncia os estragos que a religião faz, que denuncia as injustiças, que olha para o mundo e diz, quero ser luz aqui, quero levar amor aqui, quero levar generosidade aqui, quero levar reconciliação aqui, porque afinal de contas, essa é a nossa vocação, a nossa missão como filhos de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos juntos.